Passado a Revolução Francesa, você tem no século XIX o fenômeno do marxismo, principalmente com o Manifesto do Partido Comunista em 1848. O Marx vai ser um daqueles que vai criticar também o bonapartismo por parte do Luiz Bonaparte, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, né, que era o Napoleão III, terceiro, se não me engano. E esse marxismo vai dar basicamente a consolidação, a formação do pensamento operário, que vai se desaguar até a Revolução de 1917 na Rússia, né? O que aconteceu com a Revolução Russa e com esses ideais do socialismo ou do comunismo sendo colocados em prática até aquele momento, né? Até então a Revolução Francesa ela mudou a mentalidade e acabou com e mudou a monarquia de diversos países, principalmente para a casa bonapartista. Já tinha a casa dos Bourbons, mas os franceses, por conta das invasões, tanto na Espanha quanto em Portugal, que fez com que a família real viesse para o Brasil. Então olha quantos acontecimentos diferentes aconteceram graças à Revolução Francesa, ou a consequência da Revolução Francesa. O iluminismo, que esteve presente em vários países, que depois foram proclamados repúblicas, como as repúblicas da América Latina, né, as repúblicas latino-americanas influenciadas pelo iluminismo e tudo mais, né. Então ela basicamente, por isso que a gente fala que ela foi marcada uma era, porque se mudou a mentalidade. Mas é o que muitas pessoas dizem, que ela foi uma revolução burguesa e não foi uma revolução proletária como a Revolução Russa que aconteceu no século seguinte, né. O que vale a gente lembrar é que os Romanov, o último dos Romanov foi Nicolau II, né, que quando foi nomeado czar da Rússia, essa palavra czar vem de Caesar, de César, né, que vem a origem do César de Roma, né. Ele até pensou em governar com uma monarquia parlamentarista, né, com um parlamento que mediasse a monarquia com a questão do povo, um governo popular, mas pelo menos de não nobres, né, um parlamento, né, como tem na Inglaterra já há muitos anos. Mas ele foi influenciado por seu tio, que não quis isso, era que falou que ele era o representante de Deus na Terra, vamos dizer assim, um monarca todo-poderoso, e que deveria concentrar todo o poder em sua administração. E foi o que aconteceu, né? Ele acabou se governando com mãos de ferro numa espécie de governo absolutista. Ele demorou a ter um filho varão, né? Um filho homem, né? Só teve filhas mulheres, tanto que a Anastásia é a mais jovem, que pensavam que ela tinha sobrevivido ao massacre, mas era uma outra pessoa, né? Não era a mesma Anastácia da família dos Romanov, né? E ele conseguiu ter um filho, mas ele teve um filho com um problema que tinha um problema de cicatrização, né? Ele tinha um problema que cicatrizava as feridas, e qualquer machucado poderia levar a uma hemorragia muito forte e a sua morte, que era uma doença muito típica na época. Então ele teve um governo muito conturbado, ele fez uma guerra que dizem os historiadores ou os especialistas que foi uma guerra desnecessária contra o Império contra o Império Japonês, né, a guerra russo-japonesa, né, que foi uma guerra que o Japão já era um país industrializado e tinha um poder naval muito forte, que vai desaguar no imperialismo depois dos anos 20, que foi até se desaguar na Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão já era um país industrializado, um poderio militar muito forte, e os russos sofreram muito nessa guerra, né? E não foi uma guerra tão positiva já pro Império do Czar, né? Do czarismo, né? Outra coisa que a gente pode destacar do czarismo é que eles eram muito antissemitas também, né? O protocolo dos sábios de Sião, usado pelos nazistas depois, foi um documento forjado pelo czarismo para culpar os judeus, e tinha os pogroms. Esses pogroms eram perseguições aos judeus, que foi parecido com o que aconteceu com a Kristallnacht na Alemanha, Noite dos Cristais, em 1937-38, contra as lojas dos judeus, contra os guetos e tudo mais, né? Isso já vinha acontecendo antes. Começou na França também esse antissemitismo com o caso Dreyfus, né? Que não vem ao caso a gente explicitar esse caso no vídeo de agora, mas o antissemitismo já vinha crescendo na Europa, né? Desde da segunda metade do século XIX até as consequências mais radicais depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né? O czar, ele
se envolveu na Primeira Guerra Mundial, né? O exército russo teve grandes perdas na Primeira Guerra Mundial. Antes disso já teve o Domingo Sangrento, que foi no início do século XX, né, antes da Primeira Guerra Mundial, onde o povo já mostrava um descontentamento, já mostrava que tinha um sistema organizado, operário, vamos dizer assim, né, que estava se organizando em torno das ideias marxistas, mas por um sujeito que conduzia essa revolução, chamado Vladimir Lenin, que foi da origem ao marxismo-leninismo, né. Claro que esse vídeo eu estou passando muito por cima dos conceitos, muito rápido, e é só para dar mais ou menos um comentário, né, sobre as duas revoluções, e claro que depois eu posso indicar uma bibliografia bem bacana também. E aí o que aconteceu foi que na Primeira Guerra Mundial o exército russo teve grandes perdas, teve o desastre nos Cárpatos, por exemplo, né, que era o desastre num lugar na região da Romênia hoje, onde teve basicamente a capitulação do exército russo praticamente, né? E os alemães vinham avançando impiedosamente e causando grandes baixas, o que causou descontentamento entre os bolcheviques. Havia um grupo chamado bolchevique, que significava maioria. Essa palavra bolchevique significa maioria, que era o grupo que vinha apoiando a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E foi o que aconteceu mais pra frente, né? Os soldados se voltaram contra seus próprios generais, que é uma parte da canção da Internacional Socialista, né? Nossas balas são para os nossos generais, né? E eles acabaram saindo da Primeira Guerra Mundial. Começou o início da Revolução Russa com o governo provisório do Alexander Kerensky, que era um governo que propunha mudanças, mas eles consideravam um governo capitalista e reacionário também, não tinha nada de revolucionário. E até então, naquele ponto, as pessoas já estavam com uma ideia de revolução muito grande. O curioso é que a Rússia era um país industrializado, de certa forma, mas ele tinha uma característica muito semi-feudal também. E a Revolução Russa ela foi fortalecida entre os camponeses, nas ideias, nos movimentos socialistas e comunistas, a questão agrária só vai ter uma importância depois do maoísmo nos anos 60, do Mao Tse Tung na China, que foi inclusive da origem da quebra do Partido Comunista Brasileiro para o Partido Comunista do Brasil, aqui no Brasil, nos anos mais para frente, mais adiante, né? Mas o fato é que essa revolução que todo mundo pensava que ia acontecer num país industrializado como a Inglaterra, como Marx e o Engels diziam, foi acontecer na Rússia semi-feudal, né? E a revolução se concluiu em 1918, a família dos Romanov foi inteiramente dizimada, né? Foram assassinados, né? Os Romanovs. Dizem que só sobrou Anastácia, mas depois provou-se que aquela garota que sobreviveu não era a verdadeira Anastácia, filha dos Romanov, né? E depois Vladimir Lenin instaurou os soviets, que os soviets eram conselhos populares, né? Que por isso se tornou mais para frente, nos anos 20, a União Soviética, a União dos Conselhos Populares, né? Com a morte de Lenin veio Stalin, como eu já disse, que governou com mão de ferro. E o que eu gostaria de lembrar dessas revoluções, antes vou fazer eu falo da bibliografia que eu recomendo, a Era das Revoluções, do Hobsbawm, que fala tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Industrial na Inglaterra. E eu recomendo um livro do Maurício Trachtenberg, que foi um expoente do anarquismo no Brasil, né, acadêmico, que ele escreveu um livro chamado A Revolução Russa, né? É um livro muito bacana, muito interessante, que se vocês quiserem se aprimorar mais, eu estou passando batido, só um comentário por cima bem breve mesmo, sobre essas duas revoluções. Então só lembrar que as grandes revoluções da história, é lógico que no Império Romano já teve a Revolução Espartaquista, do Espartacus, uma revolução de escravos, uma rebelião de escravos, enfim, tiveram várias rebeliões, é claro que sim, eu não estou aqui não dando importância às rebeliões ou revoluções diante da Revolução Francesa e Russa. Mas essas duas revoluções elas mudaram basicamente a mentalidade. A Revolução Francesa, a mentalidade de uma idade, de uma época, e a russa, a instauração de um governo operário, né? Por mais que esse governo operário tenha se elitizado depois, mas isso já é uma outra história. E então uma foi uma revolução burguesa e uma outra uma revolução proletária, que basicamente
influenciou os partidos e revoluções ao redor do globo, né? E que eu acho que hoje, na época que estamos vivendo, é muito difícil a gente ter uma cisão abrupta como essa devido aos novos tempos. Eu acredito que a gente deva lutar por mudanças, mas mudanças talvez reformistas dentro da ordem, quem sabe, não sei. Mas se tiver uma revolução, uma cisão abrupta, que ela seja conduzida com prudência e que desague numa nova democracia aprimorada e não em uma tirania.